Olá, minha amiga, meu amigo. Semana terminando e hora de ler para vocês o meu artigo que foi publicado em 38 jornais, na quarta-feira, antes da quinta-feira da ação Tempus Veritatis, Tempos de Verdade da Polícia Federal. É uma ação que responde ironicamente ao Conhecereis a verdade vos libertará, de João, que em latim é veritas liberabit vos. Bom, mas saiu um dia antes, então não trata disso. E o assunto é, o título é Política e Crime. Atenção que não é política, é crime, é e crime. Não esqueça de se inscrever, se não fez isso ainda, e de deixar o seu gostei ou não gostei no final. Então vamos à leitura do comentário com observações, a leitura do artigo com comentário nas entrelinhas. Então, como eu disse, o título é Política e Crime. O crime nos tira um pedaço do PIB. É o que nos avisa o FMI. PIB é Produto Interno Bruto, é tudo que se produz no país, em bens e serviços, e FMI é Fundo Monetário Internacional. Cálculo do Fundo Monetário mostra que se o Brasil tivesse índice de criminalidade apenas igual à média mundial, avançaria no mínimo 0,6 pontos percentuais no Produto Interno Bruto. Isto é, o equivalente, aí eu pus 0,6 do Produto Interno Bruto do último ano e deu 65 bilhões de reais em bens e serviços. Isso sem contar com a perda de 40 mil vidas por ano. E o medo generalizado. O medo também desgasta a capacidade de trabalho das pessoas e de produção. Nosso número é de 19 homicídios por 100 mil habitantes. A média mundial é de menos de 6 por 100 mil habitantes. Regiões antes de comércio movimentado, com lojas abertas nos centros do Rio de Janeiro e de São Paulo, estão abandonadas, com portas fechadas, por causa de roubos e saques e drogados. A falta de segurança afasta investidores, como atestam os últimos números. Uma retração aí de 40%, é muita coisa. Eu não estou falando de dinheiro especulativo de bolsa, estou falando em investimento de capital de risco, investimento em criar empregos no Brasil, para vender, para produzir, para extrair, seja lá o que for. Ao contrário do Brasil, em El Salvador, acaba de ser demonstrado nas urnas que segurança pública é um excelente investimento político. Você sabe que o político tem horror de prometer presídio. Tem horror de prometer prender bandido, aumentar o poder da polícia, e tem horror de fazer leis mais duras. Faz exatamente o contrário, ele é muito bonzinho. É o bom mocismo. É bonzinho com o corrupto, com o traficante, com o homicida, com o assaltante, com o sequestrador. O presidente que foi implacável com o crime, que encheu prisões e limpou as ruas, foi reeleito com estrondosa margem de 85%, além de receber como aliados 58 dos 60
congressistas. Aliás, foi ele que reduziu para 60, eram 84. Ele propôs e o Congresso aprovou. De 84 para 60, para gastar menos o dinheiro dos impostos dos salvadorenhos. 262 municípios, se não me engano, foram, eu estou falando de cabeça, foram reduzidos para 44, se não me engano. Queriam fazer isso aqui no Brasil, eu vi, testemunhei. Na revisão da Constituição, que os constituintes previram que fosse feita em 5 anos, com maioria simples, eu acompanhei o trabalho da comissão. Perguntem para o Nelson Jobim, se tiverem dúvida. Nelson Jobim, Abiakel, Conder Reis, Antônio Candir, tinha mais um. Na reforma administrativa se previa, hoje são 5.600 e tantos municípios, 5.560 parece, se previa que município que não tivesse renda própria voltava a ser distrito. O Orestes Quercia descobriu, era presidente do MDB e líder municipalista, e disse, isso aí vai tirar voto da gente. E aí botou o MDB, que era o maior partido do Congresso, e aí nada, não aconteceu isso. Hoje está cheio de prefeito aí com a bandeja na mão, sem ter dinheiro. 5 mil, aí ele disse lá, o Bukele, no discurso que eu ouvi, ele disse, são 262 prefeitos, 262 vice-prefeitos, e isso vezes 5 secretários no mínimo, 262 secretários de imprensa, foi tudo para 44, menos despesa. Né? Então, minha gente, não deu. Se tentou aqui no Brasil, mas é difícil, todo mundo é bonzinho. Vamos tirar emprego de muito prefeito, vai ter que fechar muita prefeitura, vai voltar a ser distrito também. Lá voltou a ser distrito. É o município e seus distritos. Bom, voltando ao artigo. Na primeira entrevista, provavelmente perguntado com referência ao Brasil e Lula, Nayib Bukele disse que El Salvador está resolvendo esse problema por vontade política do crime. Aí, aspas, isso se aplica ao Brasil e a qualquer parte do mundo, fecha aspas. Perguntado se havia tratado sobre isso com o presidente Lula, ele respondeu que conversou algumas vezes com ele, mas que Lula nunca tocou no assunto segurança pública. Imagino que ele terá sua forma de abordagem da situação. Aí o presidente Bukele respondeu, repetiu que o problema tem solução se houver vontade política. Admitiu que El Salvador e Brasil podem ser diferentes, principalmente do tamanho, mas em crime, muito semelhantes eram, porque El Salvador não tem mais. Mas quando um país não resolve o seu problema, é porque não há vontade política de resolver. Depois Bukele tocou num ponto, aspas, muitas vezes não resolvem porque são sócios dos delinquentes. Se atacar o crime, perde um sócio de seu negócio. Fecha aspas. Aí ele disse que o exemplo de Salvador serve para qualquer país do mundo. Aí a gente constata que aconteceu também com o México, Colômbia, Equador, com o crime e a política mancomunados, como aqui, Hoje, no Brasil, há 2 correntes. Ministro da Justiça, Lewandowski, Justiça e Segurança Pública, principalmente, afirma que a origem do crime é a exclusão social e o encarceramento. Mas tem 3 governadores, o Caiado, o Zema e o Tarcísio, Goiás, Minas e São Paulo, que junto com o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, se mobilizaram para eliminar as saidinhas, para manter fora das ruas os agressores da sociedade
porque eles acreditam que criminoso é uma questão de desvio de caráter. Aí eles se uniram e já andou, nesta semana, o projeto de lei que havia sido aprovado na Câmara por 311 votos há 1 ano e meio e estava no Senado. Parece que faltava vontade política de que fala o presidente de El Salvador. O projeto agora tem urgência. E aí, o plenário do Senado vai votar. E aí vai para Lula. Sanciona ou veta? Último parágrafo. Se o encarceramento faz o criminoso, como diz Lewandowski, os presos do 8 de janeiro estariam eles sendo transformados em criminosos nos presídios de Brasília? E se a exclusão social é que faz o criminoso, por que tantos incluídos socialmente, engravatados, são os criminosos descobertos na Lava Jato? É preconceituoso julgar que um excluído socialmente, isto é, um pobre, tenha que ser por isso criminoso. Além disso, a pregação oficial desses últimos dias é não prender autores de pequenos furtos. Lá no Supremo é não criminalizar traficantes de pouca quantidade de droga. Isso significa não interferir no aprendizado dos futuros grandes criminosos. O perigo de deixar furtar é depois deixar roubar. E, por fim, deixar matar. De Brasília, Alexandre Garcia.